pessoal, tudo bem? Sou o professor do Robson e hoje nós vamos ver a quarta função da química inorgânica, os óxidos. Já vimos os ácidos, já vimos as bases, já vimos os sais. Então, na primeira parte de óxidos, nós vamos conversar sobre a definição do que é um óxido. Bom, um óxido é um composto binário. O que é que significa um composto binário? Composto binário significa que só pode ter dois elementos. Obrigatoriamente, pessoal, o ânion do óxido é o oxigênio com a carga -2. Tranquilo? O cátion pode ser desde um metal até um ametal, incluindo aí o hidrogênio. Nunca caiam naquela jogadinha que aparece óxido de amônio, ou seja, NH4, parêntese 2O. Isso não existe. Por quê? NHO, composto ternário. Então começa por aí. Óxido é um composto binário, onde o ânion é o oxigênio e o cátion pode ser metal ou ametal ou hidrogênio. Exemplos de óxidos nós temos diversos. A água que bebemos é um óxido. K2O é um óxido. O óxido de cálcio, que é o CaO, conhecido como cal virgem, que vocês tanto conhecem ou já pelo menos ouviram falar. Então, como vocês viram, ficou muito fácil você conceituar um óxido. Agora, para fazer a fórmula de um óxido, você vai ter quem? O cátion, não é isso? E vai ter o ânion. O ânion é sempre o oxigênio -2. Lembra? O -2 vai aparecer aonde? Vai aparecer embaixo do cátion. O sinal aparece? Não, só aparece o número 2, tá certo? Vai em módulo. E o sinal do cátion vai descer para o ânion. Exemplo, se você pegar hidrogênio com oxigênio, o 2 do oxigênio vai aparecer embaixo do hidrogênio e o 1 do hidrogênio vai aparecer embaixo do oxigênio. Por isso fica H2O. Se você pegar, por exemplo, o CaO, tá certo? Por que é que fica CaO? Cálcio, que é o cátion, não é isso? Cálcio mais 2 com oxigênio -2, simplifica. Então vai descer 1 para cada lado, fica CaO. Se você pegar o alumínio com oxigênio, bom, se você pegar o alumínio com oxigênio, o que acontece? A carga do alumínio desce para baixo do oxigênio e a carga do oxigênio desce para baixo do alumínio. Lembrando que sem o sinal, é só a quantidade, tá? O valor vai sempre em módulo. Por isso vai ficar o 2 embaixo do Al e o 3, que é do Al, embaixo do oxigênio. Fica Al2O3. Tudo bem fácil, tudo bem tranquilo. No estudo dos óxidos, faz-se necessário classificar. E é bem simples a classificação. Veja bem, se você pegar o oxigênio e combinar com os elementos da família 1A e 2A, vamos chamar um adendo aí, os metais, nós vamos ter os óxidos básicos, tá certo? Então, se você pegar o oxigênio e combinar com sódio, potássio, lítio, cálcio, bário, magnésio, você vai ter óxido básico. Bom, qual a principal característica do óxido básico? Primeiro, são compostos iônicos. Segundo, ao reagirem com a água, eles produzem uma base. Terceiro, por eles terem essa característica, ao reagirem com um ácido, eles se comportam como uma base, neutralizando o ácido. Perfeito? Uma coisa é importante logo a gente chamar a atenção, a nomenclatura. A nomenclatura desses óxidos é bem simples. Você vai usar o prefixo óxido, a preposição de e o nome do elemento. Por exemplo, Li2O, óxido de lítio. Se você pegar Na2O, óxido de sódio. Se você pegar CaO, óxido de cálcio. Pegar NgO, óxido de magnésio. Viu como é fácil? Bem simples. Aproveitando logo, vamos falar da nomenclatura IUPAC. A nomenclatura IUPAC vai servir para todos os óxidos que eu vier a falar, certo? Então vamos lá. Como é a nomenclatura IUPAC? Você vai ter os prefixos mono, di, tri, mais a palavra óxido, depois preposição de,
Novamente, prefixos mono, di, tri, para falar da quantidade dos metais ou dos ametais, porque aí vai valer para todo mundo, tá certo? Vou pegar o exemplo do Al2O3. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Então vai ficar tri mais a palavra ox, de, tem quantos alumínios? Não tem 2, de alumínio. Então fica trióxido de dialumínio. Bem fácil. Se eu pegar o CaO, CaO não tem um oxigênio, vai ficar monóxido de, não um cálcio também? Monocálcio. Monóxido de monocálcio. Bem simples, bem fácil. Agora, esses metais que possuem apenas um número de oxidação, você pode simplesmente batizar como óxido de e o nome do metal, tá certo? Fique ligado nisso. O outro tipo de óxido é o óxido ácido. Bom, quando é que eu tenho um óxido ácido? Quando o oxigênio, continuando C, o ânion, viu? Ele se liga agora com os ametais da família 4A, 5A, 6A e 7A. Significa que agora os cátions vão ter NOx elevado, que é o inverso do óxido básico, que temos NOx baixo, que é mais 1 ou mais 2, tá certo? Então, pegando agora e fazendo as fórmulas desses cidadãos. Se você pegar o carbono, que é mais 4, com o oxigênio, que é menos 2, simplifica 4 com 2, CO2. Então, CO2, que é o dióxido de monocarbono, ou simplesmente dióxido de carbono, ele é um óxido ácido. Outro exemplo de óxido ácido, vamos pegar o nitrogênio da família 5A. Então, NOx 5 do nitrogênio com o NOx menos 2 do oxigênio. Sinais não entram, lembre sempre disso. Desce o 2 do oxigênio para baixo do nitrogênio e desce o 5 do nitrogênio para baixo do oxigênio. Como é que vai ficar a fórmula? Vai ficar N2O5. Nome desse óxido, pentóxido de dinitrogênio. Estes óxidos, eles também podem receber uma nomenclatura diferente. Sabe por quê? Porque uma das características desses óxidos é reagir com água e produzir um ácido. O N2O5, quando reage com água, vai formar o ácido nítrico. Então, o N2O5, além da nomenclatura IUPAC, pode ser chamado de anidrido nítrico, porque ele com água gera o ácido nítrico. O SO3, que é o trióxido de monoenxofre ou simplesmente o trióxido de enxofre, é um óxido ácido. Por quê? Quando reage com água, que é uma das características dele, simplesmente produz um ácido. Qual que é o ácido? O ácido sulfúrico. Então, você também pode dar a nomenclatura anidrido sulfúrico, que é o ácido que ele gera quando reage com água. Já que ele tem essa característica de, ao reagir com a água, produzir um ácido, ele tem também o poder de, ao reagir com uma base, neutralizar a base. Fica bem entendido, então. Como última característica dos óxidos ácidos, nós devemos chamar a atenção para o fato deles terem um NOx muito elevado para o cádmio, afinal é de 4A até 7A, e também tem um caráter molecular elevado. Tranquilo até aí? Tudo bem fácil. Bem, queridos, dessa forma nós chegamos nos óxidos anfóteros. Olha, o que significa um óxido anfótero? Um óxido anfótero, quando ora ele age como óxido básico, ora ele age como óxido ácido. São em geral sólidos, insolúveis e moleculares. Vamos pegar como exemplo o óxido de zinco, também chamado de monóxido de monozinco. Posso chamar de óxido de zinco? Sim. Por quê? Porque o zinco só tem um número de oxidação. Qual que é? É o mais 2, certo? Cortou com os 2 do oxigênio, ficou tudo com 1 embaixo. Então vamos lá. Se ele reagir com um ácido, ele neutraliza o ácido. Dessa forma, ele age como um óxido básico. Captou a jogada? Se esse mesmo óxido reagir agora com uma base, ele também vai neutralizar a base, agindo como um óxido ácido. Então veja que ele tem um comportamento tanto de óxido ácido quanto de óxido básico. Esse é o óxido anfótero, fácil de você detectar. Eles normalmente são formados por metais de transição, tá certo?
Bem simples, bem fácil. A nomenclatura aplicada a eles é a nomenclatura IUPAC. E daí chegamos nos óxidos neutros, que são apenas 3. Fica ligado. CO, NO, N2O. Tranquilo até aí? Quais as características que esses óxidos possuem? Primeira, em contato com água, não fazem nada. Segunda, em contato com ácido, idem na mesma data, ou seja, não fazem nada, não reagem. Em contato com uma base, também não fazem nada, não reagem. Tranquilo de você detectar. Só tem esses 3, não esquenta a cabeça com eles, tá? Lembrando a vocês que a nomenclatura desses óxidos é a nomenclatura IUPAC. No caso, NO fica monóxido de mononitrogênio. Tranquilo? Seguindo, pessoal, nós temos os óxidos duplos. Bom, o que seria um óxido duplo? Óxido duplo seria um óxido que se comportasse como se fosse a soma de 2 outros óxidos. Exemplo, Fe3O4. Você já estranha, Fe3O4, o 3 veio do oxigênio, já dá para matar aí. O 4 veio do ferro, não tem valência 4 por ferro. Ferro é 2 e 3, e o oxigênio é sempre 2. Então embaixo do cádmio deveria aparecer 2. E o que é esse Fe3O4? É a soma do FeO com o Fe2O3. Então, pessoal, o número de oxidação do oxigênio aí nesse óxido não vai ser menos 2, vai ser um NOx fracionário. Confira. E a nomenclatura? A nomenclatura que você vai usar é a IUPAC. Tem quantos oxigênios? Não são 4? Então fica tetraóxido ou tetróxido, como você quiser. D tem quantos ferros? Não são 3? Triferro. Bem tranquilo, bem fácil. E agora chegamos nos peróxidos. Aí sim a nomenclatura IUPAC vai ser afastada porque ele tem nomenclatura própria. O peróxido você vai reconhecer facilmente pelo número de oxidação do oxigênio. É menos 1, tá certo? O óxido comum é menos 2. O óxido anterior que nós vimos vai dar uma fração. E esse agora é menos 1. Melhor exemplo, peróxido de hidrogênio, ou seja, H2O2. Calcule o NOx do oxigênio. Vai dar menos 1 ou não vai? Tranquilo, não tem como errar. Bem, e como é que eu vou reconhecer sem eu calcular o NOx? Se ele vier numa reação, fica bem fácil de você reconhecer. Primeiro, os peróxidos é o grupo O2-2 ligado a um metal de 1A ou 2A. Fácil de identificar sozinho. Mas se porventura você vier a esquecer, seja lá qual for a razão, é fácil você ver ele numa reação. Um peróxido em contato com água, ele vai produzir o quê? Base e água oxigenada. E em contato com um ácido, ele vai produzir sal e água oxigenada. Cuidado, se eu puser ele com a base, não acontece nada. Fique atento a isso, tá? A nomenclatura, como eu disse, é especial. É só você chamar peróxido de e o nome do metal. Por exemplo, Na2O2 vai ficar peróxido de sódio. H2O2, a famosa água oxigenada, não é isso? Peróxido de hidrogênio. Tudo bem até aí? Se ficar MgO2, peróxido de magnésio. Viu que fácil? Então, galera, seguindo nossos estudos, chegamos no último, que são os superóxidos. Olha, óxido não é O-2? Sim. Peróxido, O2-2? Sim. Superóxido, eu estou colocando mais oxigênio, então vai ser O4-2. O NOx agora é bem fácil de você identificar, dá sempre -1,5. Tranquilo? Também são formados por esse grupamento, o O4-2, com os elementos da família 1A, os metais, e da família 2A, também metal. O hidrogênio não entra agora nessa composição. Então, pessoal, como exemplo teríamos K2O4, Li2O4, BaO4, CaO4, fácil de você identificar. As características, as mesmas do de cima, só que agora vai, além da água oxigenada, vai liberar gás oxigênio. Afinal, ele tem mais oxigênio.
Então vamos pegar como exemplo, K2O4 mais água. Vai liberar uma base, que é o hidróxido de potássio, tá certo? Estou sem balancear, tá? Vai liberar a água oxigenada e vai liberar o oxigênio em excesso. Fácil de reconhecer. Se eu pegar agora o Na2O4 com HCl, olha o que é que ele vai fazer. Ele vai pegar o HCl e vai neutralizar. Então vai formar um sal, que é o NaCl, né? Isso vai formar a água oxigenada e ainda vai liberar o oxigênio em excesso. Nomenclatura? Sim. A nomenclatura é superóxido de e o nome do cádmio. Bem fácil. No caso do Na2O4, superóxido de sódio. No caso do CaO4, superóxido de cálcio. Na próxima aula, nós vamos ver os óxidos e as suas utilidades no dia a dia. Até a próxima aula.